Então, é isso. Eu acho que depois de tanto tempo sendo um programador em Python, dando uma preferência para a framework do Flask como uma framework principal para o meu desenvolvimento web, eu agora me sinto totalmente seguro, na verdade, de pegar essa framework, deixar ali no banco de reserva e trazer o Fast API como uma primeira framework para os meus desenvolvimentos. E, na verdade, esse papo eu já sentia há um certo tempo, né? Eu já estava utilizando muito mais o Fast API do que o Flask. Mas aconteceu uma coisa interessante. Esse domingo eu estava conversando com a rapaziada lá no nosso grupo do Telegram, fica aqui também embaixo o link caso você queira participar, e o Dudossauro estava nessa conversa. E a gente acabou falando um pouco das evoluções que o Python teve ao longo do tempo, principalmente com as suas novas versões. E sim, né, eu acho que assim, você consegue agora utilizar alguns recursos do Fast API com muito mais facilidade. E eu quero trocar essa ideia aqui com você, para saber justamente se você concorda ou se você discorda do que eu tenho para falar. E uma coisa muito importante que eu já tenho que falar de cara aqui para vocês não ficarem pensando: "Ah, o Rafa tá escolhendo Fast API por causa de performance". Nossa, tá longe de ser performance, tá longe de ser a ideia de performance. São outros elementos ali que vão fazer muito mais, vai me dar uma segurança muito melhor. E eu realmente acho que isso é o futuro do Python. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta para falar de programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido: o professor Gustavo Caetano, lá do Papinho Tech, ele é um parceiro aqui do canal Programador Lhama, e eu deixo aqui embaixo o cupom do curso dele de lógica de programação em si. Eu já vi esse curso e achei muito maneiro. Então fica aqui, realmente, caso você queira aprender um pouco mais de programação avançada. Vamos falar um pouco dessa questão de performance. Na verdade, a performance, ela não foi um marco para mim. Muito verdade, você pode pegar qualquer tipo de benchmark e você vai ver sim que Fast API tem sim uma grande performance quando você compara as outras frameworks, principalmente o Django e o Flask. Mas geralmente o povo não vê o detalhe em que essa performance ela está acoplada. Esse detalhe, na verdade, é quando você tem uma grande quantidade de requisições. Ou seja, vamos supor que você passou de 1000 requisições por segundo. Em outros casos, 1500 requisições por segundo, 2000 requisições por segundo. Só que, deixa eu te dar um parâmetro que às vezes a galera não pensa muito bem. Vamos supor que você tem um sistema que tenha 1000 requisições por segundo. 1000 por segundo. A cada segundo tem 1000 pessoas ou 1000 elementos por aí que estão lá fazendo request no seu sistema. Cara, 1000. Isso é sim um número que você tem um produto muito, muito grande. Por segundo, isso realmente é um produto muito grande. Muitos players aí em mercado não têm ainda, mesmo sendo produtos grandes, produtos que trazem um grande faturamento, não tem 1000 requisições por segundo. Então é muito difícil você acabar pegando essa comparação de performance, justamente por às vezes você ter métricas que não são tão muito bem utilizadas. É claro que você pode ter algumas situações que necessitam de 1000 requisições por segundo. Por exemplo, um iFood em horário de pico de meio-dia. Agora, eu não acredito que são todos os sistemas que a gente vê por aí que necessitam desse tipo de performance. Muito provável que você consiga resolver isso daí fazendo um load balance entre sistemas. Então você consegue resolver uma coisa dessas. Mas é claro, bom, para alguns casos o Fast API realmente vai ser muito necessário, mas na maioria dos casos eu acredito que não. Então performance nunca foi para mim uma grande diferença quando você vê produtos em Flask. Eu já escalei produtos em Flask que foram muito bem receptivos em relação às requisições. Então performance nunca foi para mim uma coisa muito importante por enquanto. Mas agora vamos falar de algumas razões reais de por que o Fast API, ao longo de alguns anos atrás, ele começou realmente a me chamar um pouco a atenção. Bom, além da framework do Flask, o Fast API ele também te possibilita uma arquitetura um pouco mais livre. O que isso quer dizer? Bom, quando a gente olha diretamente para a framework do Django, você tem ali um grande aconselhamento para você utilizar um MVT, que é a arquitetura base que está ali.
mesmo se você for tentar fazer APIs em Django com o Django REST Framework, geralmente há algumas especificações para você colocar ali na sua arquitetura. E eu acho, na verdade, esses padrões bons, tá? Eles não são ruins, não são coisas que a gente critica, mas eu sempre gostei, na verdade, de propor a minha própria arquitetura, porque existem alguns sistemas que eles acabam sim se diferenciando um pouco do básico, do comum que a gente tem por aí. Então, eu sempre gostei dessa parte de ter uma certa liberdade em relação à produção de arquitetura. E eu entendo que existem outras frameworks por aí no mercado de Python que elas te dão uma grande liberdade em relação à arquitetura. Só que você teve, na verdade, um grande crescimento da popularidade do Fast API. E uma coisa legal é essa popularidade também. Você utilizar ferramentas, por exemplo, que só você utiliza, que tem pouca documentação, que tem um pouco público, poucas pessoas que utilizam, você vai ficar um pouco mais afastado das soluções e dos problemas que você pode ter, de alguns problemas específicos. É legal que você tenha, sim, um grande público, preferencialmente um enorme público que está utilizando esse tipo de ferramenta, porque vai ser mais fácil de você conseguir soluções para situações especiais. Então, já falando um pouco aqui, eu gosto muito da liberdade que a Fast API dá e também da popularidade que ela foi tendo ao longo do tempo. E sim, é uma framework que hoje em dia é concorrente com o Flask, particularmente eu acho que nos próximos anos vai acabar tendo uma popularidade bem maior ainda do que o Flask. Outro ponto que eu tenho que falar é realmente das integrações que o Fast API tem. A gente sabe que o Fast API ele tem essas integrações com o Pydantic e com o Swagger, meio que por natureza, meio que no core da framework. E isso é muito interessante, porque eu sempre tive essa necessidade de fazer validações de entradas de bodies nas minhas APIs. A questão do Pydantic, ela vai até um pouco mais além e merece até um vídeo separado para isso, porque o Pydantic não é somente um validador, é uma coisa muito mais além, ele mexe diretamente com a ideia de tipagens, engraçado falar isso, né? Mas ele mexe com outro tipo de tipagens dentro do Python. Então ele garante para você até mesmo uma ideia de performance em validações. Embora eu não ligue por enquanto em performance, eu acho essa ideia, esse tratamento de tipagens do Pydantic bem interessante. E ele acaba sendo um validador muito legal. Com certeza é sim uma grande integração. E também a ideia do Swagger na nossa aplicação. Por padrão, a gente já tem ali um Swagger, uma documentação já feita. É claro que em alguns casos essa documentação ela não vai sair do jeito que a gente queria. Eu já sofro um pouco disso ainda hoje, de você fazer a sua aplicação e o Swagger não ficar muito bonito, não ficar do jeito que a gente queria. Mas eu acho que são implementações muito legais, o Pydantic e o Swagger no Fast API. Mas eu te enrolei até agora, porque o verdadeiro motivo, na verdade, de eu tá pegando o Fast API e trazendo ele com certeza mais para perto, é por causa da ideia assíncrona que ele tá tendo. Cara, eu acho que esse é o futuro do Python. Vou ser muito sincero, a gente já ouvia falar sobre assincronismo há um bom tempo atrás. Eu acredito que até 2014 já tinha até mesmo algumas palestras sobre o Python assíncrono. Só que a gente tinha alguns problemas com isso, principalmente quando se falava do interpretador do Python, o CPython. Esse tipo de problema ele foi corrigido na versão 3.11. E valeu muito a pena, na verdade, a versão 3.11 do Python, ela foi uma versão muito interessante, ela trouxe muita coisa em relação às melhorias que tiveram no interpretador direto do Python, o CPython. Agora, eu sou uma pessoa que sou relutante, principalmente com novidades. Quando lançou o Python 3.11, eu fiquei extremamente relutante de fazer essa migração. Eu pensei, cara, é possível que alguma merda dê. Porque era uma atualização que trazia muitos benefícios, principalmente performance na linguagem. Só que eu nunca pago para ver.
né? Eu geralmente espero, eu vejo o que a comunidade está falando, quais são os desdobramentos disso daí. Por exemplo, eu fiquei muito emocionado quando falaram que o Python ia ter um interpretador JIT. Só que agora o papo estão falando que o interpretador JIT está mais lento do que a evolução do CPython. Então a gente fica meio, poxa, cara, mas pô, o que está acontecendo? Então eu tento não me colocar muito à mercê de tecnologia quando elas são novas. Só que você teve sim uma melhoria ainda maior, na verdade um cuidado, né, integral a essa parte de assincronismo no Python 3.12, e agora no 3.13 veio assim a gota d'água que para mim era tudo que eu precisava. O tratamento de erros assíncronos em Python 3.13 é muito bom. É muito bom. Isso, irmão, se você nunca teve um problema de log, de erro no Python por causa de estar usando assincronismo, cara, você foi poupado de uma dor de cabeça gigante. E por que eu tô contando essa história toda e falando de assincronismo aqui para você em relação ao Python? Porque o Flask ele ainda não adota essa ideia de assincronismo muito bem. Na verdade, o Flask ele utiliza o WSGI, né? Eu vou tentar limitar essa ideia como uma interface web síncrona. Flask tem problemas em relação ao assincronismo. Flask não foi feito em si para ter o assincronismo, mesmo com a versão 2 dele. Mas o Fast API ele foi construído na base de uma outra framework, que é o Starlet, que tem sim um controle melhor sobre o assincronismo e o loop de eventos. E isso é o futuro. Isso é o futuro. Eu tenho uma playlist aqui no canal em que eu falo, né, de assincronismo e Fast API em Python. E, de verdade, eu tenho adotado o assincronismo em alguns projetos pessoais, eu tenho feito alguns estudos em cima disso, e eu realmente me sinto muito feliz, me sinto muito tranquilo em falar agora que Python, principalmente com a Fast API, é uma framework muito boa para se tratar assincronismo. E eu fico muito feliz de verdade, porque alguns vídeos atrás, na verdade alguns anos atrás, eu acho que esses vídeos nem estão mais aqui no canal, eu não considerava Python uma linguagem boa para se mexer com assincronismo. E isso foi um dos papos que a gente teve no nosso grupo, lá do Telegram. Porque você mexer com assincronismo tinha que entender um pouco de alguns elementos abaixo, que são, por exemplo, threads e multitasks. Mesmo com toda a situação do GIL do Python. Mas agora você consegue ter sim uma utilização bem mais simples em relação ao assincronismo. Isso dá até a tão desejada performance que alguns devs querem em Python. Então, cara, se eu fosse falar o grande motivo de por que eu estou abraçando muito mais agora o Fast API, não é por causa de performance, não é por causa de modinha, não é por causa de comunidade, é por causa do assincronismo que essa linguagem está tendo. E, cara, de verdade, se você quer saber um pouco mais, dá uma olhada lá na playlist de assincronismo em Python com o Fast API, porque eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito. E isso tem sido, assim, uma utilização que eu me sinto muito feliz, porque hoje eu consigo falar realmente que Python é uma linguagem, pelo menos no framework do Fast API, em que o assincronismo está sendo muito bem-vindo. E eu, cara, meu coração palpita muito, muito feliz por causa disso. Bom, galera, era isso. Você concorda com o que eu falei? Você discorda do que eu tô falando? Quais são as suas opiniões a respeito? Eu sei que eu falei muita versão, muito termo técnico, às vezes você nem sabe o que é um assincronismo em si, mas eu quero deixar esse vídeo até mesmo como uma espécie de desabafo, de verdade, porque eu queria tanto, né, que a gente falasse de uma espécie de assincronismo em Python, e até nos momentos anteriores, né, de pandemia, eu tentei colocar sincronismo em Python e eu não conseguia de jeito nenhum, mas agora eu me sinto totalmente à vontade, principalmente com essa evolução. O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários. Bom, é isso. A gente se vê nos nossos próximos encontros aqui no canal e até mais.